Apocalipse 19, a partir do verso 6, diz assim: Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O nome do Ministério Atos de Justiça vem desse texto, por revelação, e a nossa visão também vem desse texto. Aquilo que nós entendemos e aquilo que nós temos como foco, como direção para as nossas vidas, está não relacionado às coisas passageiras e terrenas. Eu sei que Deus, ele chama ministérios e ele dá visão específica, diferente para cada ministério. Então, pastor José Rodrigues, da Missão Cristã Mundial, ele tem uma visão, e a visão dele é alcançar os povos não alcançados. É uma visão que Deus deu para ele, e é real, e é verdadeira. E para cada ministério, assim, na multiforme graça de Deus, Deus comunica segundo o propósito que ele tem para cada um. E para nós, Deus nos deu uma visão e um entendimento. Há um casamento sendo preparado nos céus, e ele é um casamento real, vai acontecer, não é simbólico, ele é verdadeiro, e tem um noivo preparado, e tem uma noiva, que a noiva não está no céu, a noiva está na terra, e ela também precisa se preparar para esse evento, para esse momento. Então tudo aquilo que nós estamos buscando, o nosso caminhar como ministério, está diretamente relacionado a isso. Tudo que nós fazemos, o nosso propósito principal é chegar nesse dia prontos, preparados da maneira como nós devemos chegar lá. Não queremos nos distrair, mas queremos ter os nossos olhos focados nas coisas que estão acontecendo lá em cima, sem desprezar aquilo que nós temos que fazer na terra. O crente dos últimos dias é o crente que anda com os olhos, com a cabeça no céu, com o pé no chão, mas a cabeça no céu. Seus pés pisam a terra. Você tem que trabalhar, tem que comer, tem que fazer tudo. Tem que estudar, tem que casar, tem responsabilidades, tem obrigações a serem feitas aqui. Mas a cabeça e o coração estão lá no céu, e assim essa é a nossa chamada. Nós entendemos que existem coisas superiores. E se existem coisas superiores, nós queremos alcançar aquilo que é mais excelente. A salvação, nós sabemos que ela é de graça. Nós recebemos a salvação gratuitamente, porque nós não podemos pagar por ela. Jesus já pagou o preço. O valor é tão alto que tudo que você fizer é insuficiente para pagar o valor, o preço da salvação. Mas existe algo que não é de graça, que a Bíblia chama de galardão. Aliás, a palavra galardão na Bíblia, ela quer dizer valor pago pelo trabalho, recompensa. Então, salvação, gratuito, Jesus pagou. Galardão é pagamento, é recompensa. Então eu ganho a salvação gratuitamente, mas o meu galardão eu preciso conquistar, eu preciso alcançar, eu preciso obtê-lo por merecimento. Aliás, ainda lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, ele fala assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A salvação ele já deu, e o galardão ele ainda não entregou. A salvação ele já deu, e o galardão ainda está em suas mãos. Na cruz ele deu a salvação, e o galardão ele fala: tem em minhas mãos, e eu vou retribuir a cada um conforme o seu merecimento, conforme aquilo que eles fizerem para receber. Agora, o galardão, a Bíblia fala a respeito de vários tipos de galardão. A Bíblia fala a respeito de mansões celestiais, sim, isso é galardão. A Bíblia fala a respeito de posição, claro.
sobre governar 10 cidades, reinar com Cristo. Isso é galardão. Tiago e João queriam o galardão de um se sentar à direita e outro à esquerda de Jesus. Isso é galardão, recompensa. Posição, riqueza. Jesus não fala assim, ajuntai tesouro no céu, riqueza no céu. E comparando com riquezas terrenas, ele fala de riqueza mesmo, tesouros celestiais. Que o dinheiro que tem no mundo é só recurso, não é riqueza. Riqueza de verdade tem no céu, onde o chão é de ouro, os muros da cidade são de pedras preciosas, os portões são de pérola. Lá sim tem riqueza. E Jesus fala que nós podemos ter riqueza no céu e que vai durar eternamente. Galardão, recompensa. Mas sabe de uma coisa? Existe galardão maior e galardão menor. João, na epístola de João, segunda epístola de João, no versículo 8, só tem um capítulo, ele fala, cuidado para que você não perca galardão completo, ou seja, você pode ter galardão full completo, ou você pode ter meio galardão, ou você pode ter galardão nenhum. Vai depender de você. E qual é o maior galardão que você pode conquistar? Uma mansão de 2.000 metros, com quadra de tênis, com ofurô, com um monte de cascata, um monte de coisa assim, com jardins. O que você acha que pode ser o maior galardão nos céus? Sabe que o maior galardão não são coisas, o maior galardão não é posição. O maior galardão que Deus nos oferece, que nós podemos conquistar, é uma pessoa. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Paulo diz assim em Filipenses 3:8. Mais do que isso, e considero tudo por perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Olha só, ele está falando de todas as coisas, eu considero todas as coisas por perda, ao compará-las com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Fala assim, olha, conhecer Jesus, ser íntimo de Jesus, é de suprema grandeza. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Quando ele fala todas as coisas, são todas as coisas. E as considero como esterco. Sabe o que é isso? Cocô. Fala, todas as coisas desta vida, eu considerei por esterco. Não tem valor algum. Por quê? Para poder ganhar a Cristo. O que Paulo está querendo ganhar? Uma mansão? Riquezas celestiais? Posição? Reino? Governo? Não. Paulo está querendo ganhar a Cristo. Ele sabe assim, esse é o maior de todos os galardões. Jesus é um galardão. E você pode alcançá-lo ou não. E Paulo fala assim, não que já tenha alcançado, mas eu corro, prossigo para o alvo. Paulo ele não estava falando de salvação, porque salvação ele já tinha, mas ele quer conquistar uma recompensa, um galardão, e o grande galardão que Paulo almejava na sua vida não eram coisas celestiais, nem sequer a eternidade, mas a pessoa do Salvador de Jesus Cristo. Eu quero alcançar a suprema grandeza do conhecimento, da intimidade de Cristo. E sabe que ele está falando de coisas eternas. E a inauguração da eternidade, a nossa inauguração para a eternidade, ela é marcada por um grande evento. Quando você vai chegar, quem sabe assim, você marcou umas férias e você chega assim num hotel, daí tem aquela recepção, né, o pessoal te recebendo com música, com bandejas. É muito legal isso, você chegar num hotel bom e ser recebido assim. E às vezes existem alguns eventos assim que marcam a vida das pessoas. E quando nós chegarmos no céu, não vai ser uma entrada qualquer, vai haver uma entrada triunfal no céu. Nossa chegada do céu, ela é marcada por um momento muito, muito, muito especial. E vai haver uma grande festa nesse dia. E essa é a festa do casamento de Jesus. Vai ser coincidência
da nossa chegada nos céus, com uma grande festa, que é a própria festa do casamento de Jesus. E Jesus fala a respeito dessa festa aos seus discípulos. Quer ver lá em Mateus, no capítulo 26, quando Jesus ele está ceando com os discípulos, versículo 29, ao terminar de fazer a última refeição, porque Jesus ele está a uma mesa, sentado a uma mesa com 12 discípulos. Já nesse momento são 11. Judas já tinha saído. O que acontece nesse momento? Jesus ele comeu com os discípulos, fez uma ceia, fizeram uma refeição completa. Daí Jesus ele fala sobre a ceia do Senhor e a nova aliança estabelecida na celebração da ceia do Senhor. E Jesus diz assim no verso 29: e lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus está com o cálice do vinho ainda. Acabou de ceiar com os discípulos. Ele falou: esse é meu sangue. Já é o terceiro cálice de vinho que ele toma. Porque na celebração de Páscoa tinham 3 cálices que eram tomados. E aí no último cálice, depois de ter ceiado, de ter falado sobre a nova aliança, ele falou: eu não vou mais tomar vinho. Até aquele dia ele fala assim: vocês vão continuar celebrando a ceia aqui na terra, mas eu vou subir aos céus e eu não vou mais tomar vinho. Por um tempo. Ele faz um voto de nazireu, quem sabe, de ficar um tempo em abstinência do vinho. Eu falei: eu vou para o céu e eu vou esperar vocês lá. No dia que vocês chegarem, eu vou servir para vocês uma ceia, um vinho novo. Eu vou tomar um vinho novamente, mas agora eu estou me despedindo de vocês e eu só vou voltar a tomar o vinho quando vocês chegarem para tomar comigo. Eu vou para o céu, eu vou esperar vocês. Eu vou esperar vocês. Imagina assim, a vontade que Jesus não está assim de tomar um vinho. Tem 2000 anos que ele não prova. E ele está assim com aquele desejo assim: eu quero tomar um vinho novo. Mas eu prometi para os meus discípulos que eu só vou poder tomá-lo quando eles chegarem e sentarem comigo à mesa, porque a minha despedida foi ao redor de uma mesa e nós vamos voltar a sentar a uma mesa e vamos ceiar juntos. Só que agora não com 11 ou 12 discípulos, agora com todos aqueles que foram salvos através do meu sacrifício. E esse é o banquete, a ceia é uma refeição noturna. E esse é o banquete do casamento de Jesus Cristo lá no céu. Essa é a data mais esperada no céu. Sabe que você de vez em quando você marca algumas datas e até faz assim: save the date, data marcada, guarda essa data. Save the date para o Veredas Antigas, 11, 12, 13 de agosto. Pode ser a data mais importante do seu ano 2016. Ou então você tem uma data de um casamento. Então você vai lá, save the date na data do seu casamento. E já comunica: olha, marca essa data, não arruma compromisso, porque é o meu casamento, você vai estar lá. E lá no céu também, ainda que os anjos não saibam nem o dia e nem a hora, Deus sabe, Deus marcou, e é o dia mais aguardado, é o dia mais esperado nos céus. Não tem nenhum outro evento sendo aguardado com tanta importância. Porque um casamento é um casamento, não é? Quando você tem um casamento em vista, você está noivo, você sabe o dia que você vai casar, e esse é o dia mais importante daqui para frente, até chegar lá. E também lá no céu é assim. Deus marcou uma data do casamento do seu filho, e é o dia mais esperado, e os anjos sabem que vai acontecer, só não sabem quando é, mas eles estão na expectativa, e já prepararam todas as coisas. Eu creio que as bodas já foram preparadas no céu, e os anjos só estão esperando assim a hora de acontecer. E aqui João, ele tem uma revelação, ele não está vendo, ele apenas está ouvindo, porque tão grandioso é esse evento, que outros eventos em Apocalipse João viu, mas esse ele só ouviu. Deus falou: esse é secreto, esse não, esse João você não vai ver, esse você vai ter noção só ouvindo, de tão importante que ele é, não vou deixar você ver. Sabe que eu tenho pedido assim a Deus há muito tempo, falei: Deus, se eu agrado aos teus olhos, se há algum valor em mim, me arrebata, e deixa eu ver a sala do banquete, das bodas do Cordeiro, antes daquele dia. Eu acho que eu estou sendo um pouco ambicioso demais,
Estou querendo assim que Deus se agrade demais aos olhos dele. Até agora eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu queria muito assim, antes de morrer, antes de partir, antes de subir no arrebatamento, antes de chegar aquele dia, sabe aquele assim, o noivo que quer ver o vestido da noiva antes? Mais ou menos assim, eu queria muito subir aos céus e só ver a sala do banquete preparada. Quem sabe ainda vou ver. Me ajuda em oração, vai. Fala assim, quando você for orar por mim, você não precisa pedir outras coisas, porque o meu maior desejo hoje, agora, né, assim, para essa vida, ainda é ver isso. Então assim, peça a Deus assim, fala, ô Pai, ouve a oração do pastor Dinho, ele quer tanto ver a sala do banquete, deixa ele ver, leve ele aí para ver, nem que seja em sonho. Se Deus não quiser me arrebatar, pelo menos em sonho, me leva em sonho. Eu quero ver isso, quero ver isso. Se ele deixar contar, eu conto. Se ele falar não conta, não conto. Aí eu não vou querer voltar, né? Não. Bom, me ajuda em oração, vai. Eu quero ver, gente. Eu sou curioso. Eu sou curioso. Tanto é mais importante que quando João ele ouve, os anjos estão dizendo assim, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas, finalmente chegou o dia, chegou a hora. Esse dia está sendo preparado há 2000 anos. Lá em João capítulo 14, Jesus faz uma promessa para os discípulos. Ele fala assim, versículo 2: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Sabe o que Jesus está falando? Fala, olha, fica tranquilo, de boa. Eu vou me ausentar, mas é por um pouquinho de tempo. Não se preocupem. Eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, Paracletos, amigão, vai lhes fazer lembrar de todas as coisas que eu lhes tenho lhes ensinado. É Ele quem vai ungir vocês, Ele quem vai batizar vocês, Ele quem vai preparar vocês. E enquanto o Espírito Santo faz a obra dele aqui com vocês na terra, eu vou para a casa do meu Pai e vou preparar lugar. Já tem muito lugar, mas eu vou preparar lugar especial para cada um de vocês. E quando estiver pronto, eu venho da casa do meu Pai, venho aqui à terra, pego vocês e levo vocês para a casa do meu Pai. Tem umas 3 pessoas aqui que já disseram aleluia. Já tem mais gente querendo ir. Glória a Deus, aleluia, eu vou. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Vou para a casa do meu Pai preparar lugar. Gente, 2000 anos de trabalho de Jesus Cristo. Não dá para imaginar quanta coisa maravilhosa Ele fez, gente. Mas Ele fez, e eu creio já está preparado no dia e na hora certa. Ele vai cumprir a promessa, a igreja vai ser arrebatada e vai ser recebida nos céus com uma festa de casamento do Senhor Jesus Cristo, aleluia! Agora sabe uma coisa? Vai ser de surpresa. Não tem jeito de você marcar save the date nessa data. Não tem jeito. É surpresa. Quando é? Ninguém sabe, nem o dia e nem a hora. Surpresa. Deus gosta de surpresa. E vai ser não só surpresa, mas vai ser repentino. Quer ver? Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Ele diz assim: no momento, sabe o que essa palavra momento é? No grego original do Novo Testamento, é átomo. O que quer dizer átomo em grego? Indivisível. Então, no momento, num tempo indivisível, numa fração indivisível de tempo, num abrir e fechar de olhos, para falar da velocidade, dá uma piscadinha aí. Quantas vezes você já piscou? Pode piscar, pisca aí. Olha quantas vezes já aconteceu o arrebatamento. Porque assim, num piscar de olhos já foi, já era. É numa fração de tempo indivisível, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Num piscar de olhos já era. É repentino, não dá para preparar. Paulo ele fala ainda lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17, ele está falando assim da nossa entrada triunfal lá no céu. Presta atenção. Tem trombeta tocando, tem corneta soando.
Verso 16, 1 Tessalonicenses 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu Deus, é verdade, vai acontecer de maneira repentina, não dá para você saber o momento, mas vai acontecer, porque a ordem vai ser dada lá nos céus, não aqui na terra, e o Senhor dá a ordem, e Ele vai dizer assim, ó, vai mandar os anjos assim, busca lá o Tiago, busca lá a Fernanda, e aí os anjos vêm rápido e pegam cada um de nós. O anjo vai estar com o seu nomezinho assim, ó. Tem pentecostal aqui atrás desse muro, gente. Glória a Deus e aleluia. E nós vamos ser levados assim, num momento indivisível, num piscar de olhos. E aí você vai chegar lá no céu. E as coisas vão estar preparadas. Os detalhes assim Deus não quis revelar, gente. Mas quando você chegar lá, tem veste te esperando. Tem uma roupa te esperando lá nos céus. O ateliê de Deus está trabalhando o tempo todo. Os anjos estão lá produzindo. Estão lá produzindo veste. E você vai chegar lá e você vai receber uma veste. Você não vai entrar sem veste, porque para entrar nas bodas do Cordeiro, você precisa ter veste nupcial. E você não vai levar as vestes da terra. Tem veste celestial, está aqui. Foi-lhe dado vestir-se. Os anjos vão chegar, toma aqui a sua roupa. Se veste, porque você está indo para a festa. Meu Deus, assim como o eunuco falou para Esther, Esther, toma aqui sua roupa e vai se encontrar com o rei. Tem uma veste te esperando lá. Só que é você que está fazendo ela. Você já vai entender isso. Sabe de uma coisa? Quem é que vai participar dessa festa? Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, opa! Ah, bom! Gente, é num piscar de olhos, não dá para perder tempo. Tem que ser ligeiro, tem que ser rápido. Quem é que vai participar dessa festa? Amém! Glória a Deus! Sabe que teve uma época que eu assim, já bacharel em teologia, com bastante leitura da Bíblia, eu tinha lido a Bíblia várias vezes, bastante leitura de livros teológicos, de livros de edificação. Eu tenho uma boa biblioteca, gosto de literatura cristã, e sempre gostei muito do estudo da palavra. Fui um bom estudioso durante minha formação teológica também, e já assim, com 27 anos de vida cristã, eu tinha tem coisas que a gente sabe pouco. Por mais que você estude, tem coisas que você sabe pouco. A respeito desse assunto, eu sabia muito pouco. Bem pouco. Porque eu acreditava que toda a igreja era noiva de Jesus. Não está falando de noiva? Vai chegar no céu a noiva e tal, vai casar com Jesus. E a minha teologia era que toda a igreja, todo crente é noiva de Jesus. Talvez seja essa também sua teologia. Eu não vou te condenar por isso, porque eu sempre pensei assim. Até que eu tive uma experiência, que eu já contei aqui algumas vezes, um semi-arrebatamento, porque eu tinha consciência de tudo que aconteceu ao meu redor, num culto doméstico, mas eu estava ao mesmo tempo num outro lugar, e eu era diante de uma câmara nupcial. Jesus estava dentro da câmara, eu estava desesperado para entrar, e eu tinha um coração de noiva. Não vou relatar toda a experiência, que ela é um pouquinho longa até. E eu assim, teólogo batista, né? Formação batista de pai, de mãe, de avô, de bisavô, e aí vai. E aí, experiência, elas são válidas, mas elas precisam ter um respaldo bíblico. E aí eu fui para a Bíblia, fui estudar a Bíblia, de capa a capa, tudo que fala a respeito de casamento, de noivado. Eu fui entender aquilo que eu experimentei. O que é isso, Deus? Que negócio é esse? Porque eu estava numa condição de noiva, não com veste de noiva, gente. Eu não estava de véu grinalda, muito menos maquiado. Tudo bem? Porque noiva não é roupa, noiva é estado.
é coração, é um estado de compromisso, é uma aliança. Então eu estava naquela aliança de noivado com Jesus e num desespero para entrar nas bodas do Senhor. E aí eu, quando saí daquela experiência maravilhosa que marcou profundamente a minha vida e a minha direção, eu fui estudar a Bíblia e eu fui estudar todos os livros que eu encontrei, todos os artigos que falavam a respeito de casamento, de compromisso, de aliança, cultura antiga, judaica, enfim. Eu descobri muitas coisas. E uma coisa que eu descobri é que nem todo mundo que é salvo é noiva de Jesus. Mas como assim? Claro, nós não acabamos de falar que o maior galardão é Jesus. Agora, se você casa com Jesus, você já alcançou o maior de todos os galardões. Então, como é que pode alguém não ter galardão completo, se casar com Jesus e não ter galardão completo? Casou com Jesus, você já tem galardão completo. Aliás, você se torna meeiro dos céus. Vai fazer parte da família Jeová. Porque quando uma moça ela entra para uma família, casou com um rapaz, casou lá com a família do José Silva, daí vai ficar Maria Silva, porque ela casou com José Silva, ela vai ganhar o sobrenome. E qual que é o nome de família de Jesus? Jeová. O pai é Jeová, o filho é Jeová, o Espírito Santo também é Jeová, é o nome de família. Então você vai se tornar membro da família Jeová se você casar com Jesus. Já pensou nisso? E é real. Quer um galardão maior do que esse? Os anjos olhando assim, lá vai um Marcos Jeová. Antes era Pedrocian Coelho, agora é o Marcos Jeová. Gente, nem todo mundo vai ter galardão completo. E sabe de uma coisa? Lá nessa festa de casamento, vai ter convidados. Não tem só o noivo e a noiva. Tem convidados humanos, salvos. Quer ver? Lá em Mateus 22. Na parábola das bodas, Jesus ele fala a respeito de um rei que fez o casamento do seu filho. E ele está logicamente falando a respeito do seu próprio casamento celebrado pelo seu pai. Organizado e celebrado pelo seu pai. Fala no versículo 8, diz assim: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Depois eu falo deles. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de noivas, de convidados. Ou seja, está falando aqui da festa de casamento de Jesus, e aí o mandamento foi assim: vai e convida todo mundo para a festa, bons e maus, vai pelas ruas, pelos becos, pelas avenidas, por todos os lugares, convida todo mundo que tiver, chama para dentro, porque o lugar é muito grande e precisa ser cheio. E o lugar se encheu de convidados, não são noivas, ou seja, foram salvos. Uai, se está lá no céu, gente, se está lá nas bodas do Cordeiro, claro que está salvo. Ninguém vai participar das bodas do Cordeiro e depois, tchau, até logo seu lugar no inferno. Não, seu lugar é aqui. Mas não se casaram com Cristo, foram convidados para as bodas. Então, existe uma categoria diferente na salvação? Claro que tem. Porque no reino existe hierarquia. Os anjos não são todos iguais. Existem querubins, arcanjos, anjos, serafins. Há uma hierarquia no reino de Deus. Existem aqueles que ministram na presença de Deus, Miguel e Gabriel, como era também Lúcifer. Existem aqueles que estão mais distantes. E também nós teremos isso. Tiago e João não queriam sentar um à direita e outro à esquerda. Tem aqueles que estão mais perto, tem aqueles que estão mais distantes. Então tem aqueles que vão se casar e tem aqueles que não vão se casar. Agora, sabe de uma coisa? Tem um outro probleminha aqui. Porque nem todos os que se salvam vão estar nas bodas do Cordeiro. Peraí. Você está primeiro me dizendo
que nem todo mundo que é salvo casa com Jesus, nem todo mundo é noiva. Então eu sou noivo, eu sou convidado. Não. Ainda existem os salvos que não são nem convidados para bodas do Cordeiro, que não vão estar lá no céu nesse momento. Verdade? É verdade. Lembra das 10 virgens? O que as 10 virgens estão fazendo? Aguardando pelo noivo. Quantas dormem? As 10. Todas as 10 dormiram, não é? Todas têm óleo, todas estão esperando pelo noivo. O que a virgem representa? A igreja. Estão aguardando pelo noivo. As 10 dormem. Demorou o noivo, ficaram desatentas, cansadas, dormiram. Ah, não, ele vai demorar e tal. Bom, chega o noivo. Todas elas acordam, mas só 5 se prepararam para subir, só 5 tinham reserva de azeite. As outras 5 também eram virgens, também tinham azeite, também estavam aguardando o noivo e não foram nem para as bodas. Aliás, as 10 virgens aqui não falam da noiva, falam das amigas da noiva. Não chegaram nas bodas, ficaram para trás, porque estavam distraídas. Agora, além dessa passagem, existe outra passagem lá em Lucas capítulo 12, versículo 36, onde fala a respeito, Lucas 12, 36, onde fala a respeito da parábola do servo vigilante. Quer ver uma coisa que depois das bodas ainda tem gente indo para o céu? Olha a recomendação que Jesus dá para vigiar. Fala assim: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Então, pessoas que estão também esperando pelo seu Senhor, amém? Como as 10 virgens estavam esperando, agora está falando para os servos que também estão aguardando. Em que condição é que eles estão aguardando? As 10 virgens aguardavam para a festa de casamento. E esses agora estão aguardando para quê? Esperando o seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento. Ou seja, ele já veio, já levou um povo para o casamento, agora estão aguardando ele voltar da festa de casamento. Falou assim: eu não fui. Eu era crente e não fui. Porque está chamando de servos. Não são aqueles que vão se converter depois. São servos que não foram para as festas de casamento do Cordeiro. E ao encerrar a festa, ele volta ainda para buscar mais gente. Para que quando vier, para quando ele voltar e bater a porta, logo lhe abram. Fala: estejam os vossos lombos cingidos. Ó, te prepara, fica vigiando, porque da primeira vez vocês não vigiaram e vocês não foram. Agora, por favor, da segunda vez não vão perder de novo a oportunidade. Que é o que vai acontecer. Muitos não foram. O que aconteceu? Fiquei. Daí, desse momento em diante, vão ficar preparados, vigiando, porque a qualquer momento ele volta da festa. E ele ainda vai chamar aqueles que não foram na primeira vez. Ainda haverá uma oportunidade de subir. E sabe de uma coisa? Ele ainda fala que vai servir a mesa para esses também. Então, existem aí mais agora 3 categorias de salvos. Existem aqueles que se casam com Jesus, que é noiva. Existem aqueles que não se casam, mas são convidados para a festa de casamento. Existem aqueles que não foram convidados, não se casaram, mas são servos que ainda vão poder subir. Você já escolheu qual é a condição que você deseja? Qual é que você quer? Vocês estão em dúvida? Tá bom, vou dar um tempo para vocês pensarem. Eu já tomei minha decisão. Sabe, só uma parte da igreja se casa com Jesus. Assim como Adão. E Adão, ele é uma representação de Jesus. Ele é o primeiro. A imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele é chamado como o segundo Adão. Porque Adão veio em perfeição e ele falhou. Jesus veio também sem pecado e não pecou. Agora, Deus, ele falou: não é bom. Por um tempo Adão esteve solteiro, sozinho. Mas Deus olhou para Adão e falou: não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma esposa. E Adão tem um corpo, como Jesus tem um corpo. Nós somos corpo de Cristo Jesus, amém? E aí Adão também tinha um corpo. O que Deus faz? Do próprio corpo de Adão, Deus tira uma parte desse corpo e dá para ele uma esposa inteira, tirada de parte do seu corpo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas de uma parte do corpo de Cristo, Deus vai entregar para Jesus a sua esposa.
Agora, que tipo de crente é que não vai para as bodas? Que nem se casa e nem sobe. Qual é o tipo de crente? Vocês querem saber? Pode ficar quem quer saber, né? Que tem umas 3 pessoas que querem saber, então eu vou contar segredo para esses. Mas se você também não quer saber, mas não tem nada para fazer agora, quiser ficar aí, ouve também essa. Eu acho que vai te interessar. Você pode pensar assim, não, o crente que não vai subir é o crente que está em pecado. O crente que está em pecado sexual, o crente que está em mentira, o crente que está em desonestidade, esse é que não vai para as bodas do Cordeiro. Vem cá, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. O pecado, ele não te impede de ir para as bodas. O pecado te impede de ser salvo. Porque a Bíblia ela é muito clara, dizendo o seguinte, que todos os adúlteros, fornicários, aqueles que estão em pecado sexual, falam, não herdarão o reino dos céus. Jesus fala assim, todo aquele que ama e pratica mentira não herdará o reino dos céus. Todos aqueles que vivem em desonestidade não herdarão o reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala assim, muitos vão chegar naquele dia e vão dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos isso, isso e isso. Quem que fala, sai em nome de Jesus? Quem que diz, seja curado em nome de Jesus? Quem que diz, olha isso aqui em nome de Jesus, recebe? Quem que profetiza em nome de Jesus? Quem é que é? É nós, mano, não é a torcida do Corinthians, não. É os crentes. Os crentes é que falam em nome de Jesus, profetizam, curam, expulsam. E aí Jesus fala, mas tem muita gente que está fazendo coisa em meu nome, e vai achar que tem lugar no meu reino, que ele vai falar naquele dia, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Que pecam e nem tem a consciência do pecado. É diferente assim, você pecou, você não tem o hábito de mentir, mas de repente assim, numa situação você foi e mentiu, e quando você mentiu, já vem o arrependimento, porque o crente de verdade, quando ele peca, ele tem consciência do pecado, e ele pede perdão. Agora aquele que vive pecando, está em prática de iniquidade, e não adianta achar que vai para o céu, porque não vai. Então não é isso que vai impedir alguém de subir para as bodas do Cordeiro. Porque o pecado te impede de ser salvo. Então o que é que impede alguém de subir para as bodas do Cordeiro? Vamos ver lá a parábola que Jesus fala a respeito das bodas? Ao invés do relato de Mateus 22, vamos para o relato de Lucas 14, que é a mesma parábola. Só que uma contada por Mateus e outra contada por Lucas. Capítulo 14. De Lucas, verso 17 em diante, vamos ver assim. Diz o seguinte, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Então no momento certo, toca a trombeta e fala, vem, vamos embora. Não obstante, todos a uma começaram a se desculpar. Disse o primeiro, olha, eu comprei uma propriedade, uma fazenda, eu preciso lá ver. Preciso dar uma checada nessa propriedade que eu acabei de comprar. O outro, olha, por favor, me desculpa, mas eu comprei 5 juntas de boi, eu comprei tratores. Eu preciso lá testar os tratores, os veículos. Comprei um carro novo. Olha, agora um carrinho novinho, zerado, tanto esperei. E agora chegou meu carro novo, eu vou precisar dar uma andada nesse carro aí. E o outro vai dizer, olha, eu acabei de me casar. Então é o seguinte, né? Ô Jesus, agora não, né? Esperei tanto. Imagina se a moça ainda assim, Jesus, eu me guardei em pureza e santidade. 38 anos da minha vida, agora que chegou o varão. Eu já estava achando assim que não tinha mais chance para mim, agora apareceu assim o homem de Deus. Agora não, Jesus, agora aguenta no mínimo uma semana. Que pecado há em casar? Que pecado há em comprar propriedades? Que pecado há em comprar veículos? Que pecado há em fazer essas coisas? Nenhum. Agora esses que não foram por conta dessas desculpas esfarrapadas, não estavam em pecado, mas simplesmente não foram. Então o que te impede de subir não é pecado. O que te impede de subir é você estar com o coração em outro lugar.
de você não priorizar, assim como 5 das 10 virgens não priorizaram. 5 priorizaram, mas as outras 5 não priorizaram, tanto é que não reservaram azeite, não tinham unção de sobra nas suas vidas, não estavam se preparando adequadamente. Por que não se prepararam adequadamente? Porque gastaram o seu tempo com outras coisas, gastaram sua atenção e seu coração se envolvendo com outras coisas, como esse, se envolveram com tantas coisas dessa vida. Então o que te impede de subir é o apego às coisas dessa terra. Se você tiver apegado, você não vai subir. Sabe de uma coisa? Deus nos deu não só um nome para um ministério, nos deu também uma visão a respeito das bodas do Cordeiro, e nos deu valores a serem desenvolvidos, porque se nós queremos nos preparar para esse momento, existem coisas que precisam ser formatadas na nossa vida, pelo Espírito Santo. E aqui tem 4 nesses banners. A primeira é lá, liberdade, depois santidade, adoração e intimidade. Sabe que se a noiva ela não for livre, ela não está pronta para subir? Livre em que sentido? Tem que estar livre do pecado, tem que estar livre do mundo, tem que estar livre da religiosidade, tem que estar livre do diabo, tem que estar livre de todas as coisas, tem que estar disponível, não apegado a coisa alguma. Então livre é livre de tudo, livre de tudo, disponível, para a hora que chamar o seu nome. Fala, você não tem nada para olhar para trás, como fez a mulher de Ló, que a hora de ela sair de Sodoma e Gomorra, ela ficou com o seu olhar voltado para trás, e foi feita uma estátua de sal. Por quê? Porque o seu coração estava na terra. Então, se existem coisas que prendem o seu coração aqui na terra, já estou dizendo o seguinte: você não sobe. Não é que você não casa, você nem sobe. Porque quem estiver apegado ao mundo e às coisas do mundo, não está pronto para subir. É isso que impede alguém de subir. Misericórdia, não é? Então, se tem alguma coisa que está te prendendo, se liberta disso rapidamente, rapidamente. Coloque o seu coração e sua cabeça nos céus. Pise na terra, mas não coloque a sua mente e o seu sentimento nesse mundo. Agora, o que é preciso? Se isso é o que me impede de subir, o que é que me proporciona subir? O que é que eu preciso fazer para subir? Tem alguém que queira saber isso? Ah, tem mais gente, né? Pouca gente queria saber o que impede, mas tem muito mais gente querendo saber o que faz para ir. Está certo, acho que é coerente. Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte: primeira coisa, vocês perceberam que nesse texto fala a respeito de convite? Jesus dá um destaque, tanto lá em Mateus 22, como em Lucas 14, ele dá um destaque a respeito dos servos que são mandados convidar os convidados. Então, a primeira coisa é receber o convite. Porque quando você faz uma festa de casamento, você tem uma lista de convidados. E você só chama para o seu casamento aqueles que te são mais chegados. Você não chama todos os seus parentes e todos os seus conhecidos, só os mais próximos. E Deus também tem uma lista de convidados para o casamento de Jesus Cristo. E a lista de Deus é uma lista extensa, uma lista muito grande. Não é uma lista pequena, é uma lista muito, 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 muito grande. E o teu nome, eu quero dizer o seguinte, está na lista de convidados de Deus. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Certeza do que eu estou dizendo. O teu nome está na lista de convidados de Deus para a festa do casamento de Jesus. Então, naquilo que depende de Deus, já está pronto. Existe um lugar lá no céu preparado para você. Existe um lugar à mesa preparado para você. Só que você precisa receber o convite. Você precisa aceitar o convite. E quando o convite é feito, você tem que deixar tudo. Porque tiveram alguns que foram convidados e falaram: olha, desculpa aí, mas não vai dar para eu fazer uma troca disso aqui para aceitar o seu convite. Porque o convite implica assim: larga o que você está fazendo e venha para mim. E o convite é dado ainda em vida, porque não é naquele momento, num piscar de olhos. O convite tem sido dado todos os dias para nós. Porque nós estamos envolvidos com as tarefas, atividades, atrações das coisas deste mundo. Todo o tempo.
Jesus, ele, quando fala da parábola da semeadura, ele fala de 4 tipos de terreno. E tem um tipo de terreno que até era fértil, mas não deu fruto. Por quê? Por causa da pressão das coisas do mundo. Sufocado pelos espinhos. Então tem muitos daqueles que receberam uma boa semente, mas não vão dar fruto, porque estão sufocados pelas coisas da terra. Precisa estar livre. E você precisa então aceitar o convite. Quer ver lá em Lucas, capítulo 14, no versículo 21, a partir da metade do versículo 21, fala: o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Sabe de uma coisa? Deus mandou assim: convida todo mundo. Não faz acepção de pessoas, chama todo mundo. Porque ele está falando assim: chama os rejeitados. Porque aqueles primeiros não eram rejeitados, eram pessoas de boa condição. E Deus chamou as pessoas de boa condição. Mas ele não chamou só as de boa condição, ele chamou também os rejeitados. Sabe de uma coisa? A igreja de Jesus Cristo está escolhendo quem chamar. Que é os bonitinhos e cheirosinhos. Mas tem aqueles que são rejeitados. E Deus fala: não, chama todo mundo. Chama os bambambam, chama os bonitos assim, que nem o pastor Moisés. Mas chama assim os feinhos, que nem eu também. Ele concordou. Todos, para Deus são aceitos. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não rejeita ninguém. Deus quer o mendigo, aquele que ninguém quer abraçar, aquele que ninguém quer beijar, porque ele está cheirando a fezes, porque ele está cheirando xixi, porque já tem muito tempo que ele não toma banho, aquela roupa dele já virou uma caatinga. Deus quer aquele que não tem mais nenhum dente na boca também, que é o de olho azul, e que é aquele que nem olho tem mais. Deus quer todos. E ele fala: vai lá, chama todos. Versículo 22. Daí o servo foi chamar todos. E fala assim: Senhor, chamei todos. E ainda tem muito lugar. Na sala do banquete ainda tem espaço. Verso 23. Deu-lhe o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Deus quer a casa lotada. E fala assim: insiste, seja até inconveniente. Não deixa assim as pessoas irem para o inferno à toa. Insiste. Ontem eu contei até de um missionário na África. Chegou para uma aldeia. E aí ele pregou para conhecer uma pessoa lá de uma aldeia. E ele pregou para aquele homem. E ele anunciou o evangelho e contou a história de Jesus uma única vez. Só que houve uma unção, porque o Espírito Santo tomou aquele missionário na sua mensagem e entrou no coração daquele homem. E ele ouviu o evangelho, ele recebeu aquela palavra, creu naquela palavra. O que ele faz? Ele vem para a sua tribo, volta para a sua tribo. E ele chega na sua tribo, e a sua tribo tinha outros deuses. E ele conta o evangelho e fala a respeito do Rei dos Reis, do único verdadeiro Deus. E aquela tribo rejeita aquele homem, e aí eles pegam coisas semelhantes a um arame farpado e dão uma surra nele. E as mulheres faziam parte desse processo assim de bater. As mulheres tinham que bater no cara. E aí feriram ele muito, e até o ponto dele desmaiar, e todo ensanguentado. Eles pegaram aquele homem já assim desfalecido e levaram no campo das hienas, para que ali ele fosse devorado pelas hienas. Mas aquele dia as hienas não estavam com fome, não comeram o cara. Ele voltou à consciência, acordou, despertou, falou: olha o que me aconteceu. Eu fui contar uma história lindíssima, que aquele homem veio de outro lugar do mundo para me contar, e eu vou contar para eles, e eles fazem isso comigo. Alguma coisa está errada. Eu acho que eu não contei bem a história, vou voltar lá. Ele volta para a sua tribo. E chega lá, todo mundo se espanta: uai, você ainda está vivo? As hienas não te comeram? Não, estou aqui. Mas é o seguinte, eu queria contar para vocês o seguinte. E vai lá e conta a história do evangelho de novo, fala de Jesus. O que acontece? Outro coro, gente. Agora bem mais dado.
De novo ele desmaia, todo ensanguentado, todo machucado, todo ferido. E de novo ele é levado para o campo das hienas. Falou, agora as hienas vão chegar, agora as hienas estão com fome, não é possível. E de novo o homem, ele acorda lá naquele campo, e as hienas não estavam com fome, não comeram ele. E ele fala, mas olha, eu acho que eu não estou sabendo contar a história, eu vou voltar lá e contar de novo. E ele faz a mesma coisa, e chega lá, o que acontece? Mais uma surra. Só que antes dele desmaiar, ele viu que aquelas mulheres que estavam o açoitando, elas já estavam assim chorando. E aí ele desmaia, e quando ele acorda, ele não está mais no campo das hienas. Ele está na sua própria barraca e sendo cuidado pelos seus irmãos daquela tribo. Então Deus quer assim que você seja insistente, mesmo que isso te custe a vida. Pregue, porque Ele quer que a sala do banquete esteja repleta. Deus não está querendo excluir ninguém da festa de casamento do seu filho. Deus é um Deus de inclusão e não de exclusão. Deus inclui, não exclui. Então Ele fala, enche a minha casa, porque o meu banquete é grande. Deus tem recursos ilimitados, e Ele pode servir a tantos quantos. Versículo 24, estamos em Lucas 14. Fala assim, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provarão da minha ceia. Aqueles que rejeitaram não vão. Então você precisa aceitar o convite. Tem que receber o convite, e você está sendo convidado, e o seu lugar está reservado. Mas depende de você agora receber o convite. Jesus, ele fala lá em João 3:36, você conhece João 3:16 de cor, que fala a respeito do amor de Deus, mas em João 3:36 ele fala assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde, aquele que rejeita contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O capítulo 3 fala do amor de Deus e fala da ira de Deus. Aquele que recebe a Jesus vai provar do seu amor, e aquele que rejeita Jesus vai provar da sua ira. Deus quer incluir a todos, mas quem rejeitar o sacrifício de Jesus não verá o amor de Deus, mas sim a sua ira. Então o segundo passo é você abrir mão de tudo, aceitar o convite. Sim, eu quero, Senhor. Quantos querem? Esse é o primeiro passo, eu quero, eu aceito. Agora o segundo passo é abrir mão de tudo, é fazer troca como Paulo fez a troca. Sabe que Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, o seguinte: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa trocar todos os seus valores, porque principalmente para a cultura judaica, a família é de um valor extremo, muito mais do que na nossa cultura. Nós já valorizamos a família, pais, irmãos, filhos, marido, esposa, mas na cultura oriental isso vale muito mais do que na nossa cultura ocidental. E ele diz assim: quem ama qualquer um da sua família, ou a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Num outro texto ele fala assim: quem não aborrece a sua família por amor a mim, não é digno de mim. E a palavra aborrece foi mal traduzida, porque no original é quem não odeia. Do que Jesus está falando? Que o seu amor por ele tem que ser tão grande que aquilo que você sente pela sua família já nem é mais chamado de amor, mas de ódio. Você ama a sua família? E Jesus também ama na mesma intensidade? Ele fala, não pode ter nem grau de comparação. Um é chamado de amor e o outro é chamado de ódio. Perto do que você sente por Jesus, você não pode sentir nada parecido por coisa alguma. É condição. Quando o Tiago estava cantando I Love You, às vezes assim, algumas pessoas podem ter às vezes dificuldade. Falam, não, mas eu nem conheço essa música.
Mas não é só uma canção, é uma declaração de intimidade. Se você não consegue entrar na intimidade do Senhor e dizer: Senhor, eu te amo, eu quero tocar no seu cabelo, eu quero beijar a tua face, eu quero sussurrar no seu ouvido: I love you. Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo, porque não tem coisa mais preciosa do que isso. Se você está gastando o seu tempo com tantas coisas, se você está apegado, apaixonado por tantas coisas, por pessoas e por coisas, mais do que isso, se você não consegue separar o melhor do seu tempo para poder dizer: Senhor, eu te amo, eu tenho saudades do Senhor e eu quero o Senhor mais do que tudo, é porque você ainda não descobriu, é porque você ainda não entendeu. Ainda não entendeu o que Ele fez por você. Você ainda não entendeu o que Ele está fazendo, o que Ele está esperando de você. Porque Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele saiu do céu por tua causa. E Ele só quer assim que você corresponda ao amor dEle na mesma intensidade que Ele tem por você. Então você precisa saber dizer: I love you, Jesus. Falar: eu quero o Senhor mais do que tudo. Você tem que perder a fome, você tem que perder o sono. Se você nunca perdeu a fome por causa dele, se você nunca perdeu o sono por causa dele, você ainda precisa experimentar isso. Precisa isso. O Evangelho não é algo intelectual. É para os analfabetos também. É para quem não consegue nem ler. Então não é sabedoria humana, é intimidade, é verdade, é relacionamento. Não me importa quantos livros evangélicos você já leu, quantos sábios, quantos doutores têm te ensinado. O que importa é sim o quanto você o conhece. É não o quanto você conhece. Talvez a palavra você tem que conhecer, porque você não vai conhecê-lo se não for através da palavra. Mas tem muita gente que só conhece a letra, mas não provou do seu espírito. Se você ainda não provou desse Jesus, você precisa entrar nesse lugar. E para isso você precisa abrir mão de tudo. Lembra daquele texto? Volta lá em Filipenses 3. Pessoal do louvor, vem para cá. Filipenses 3, versículo 8. Olha só o que Paulo fala, coisa linda, gente. Mais do que isso, considero tudo, todas as coisas como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento, da intimidade de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem eu perdi, eu abri mão, eu joguei no lixo todas as coisas por considerá-las esterco. Só para uma coisa, para alcançar Jesus. Se tem alguma coisa para você que ainda tem valor, Paulo falou: olha, tudo, absolutamente, não passa de esterco. Não tem valor. Não tem valor, o seu carro não tem valor, a sua casa não tem valor, suas propriedades não têm valor, as suas joias não têm valor, as suas roupas de grife, as suas bolsas, seus calçados, seu relógio, não tem valor. Paulo falou: considerei todas as coisas, o título que ele tinha, fariseu de fariseus, reconhecido, respeitado, hombridade, reconhecimento das pessoas, reputação. Falar: mão da minha reputação, não estou interessado no que as pessoas pensam a respeito de mim, eu abri mão do meu nome, só por causa de uma coisa, porque eu preciso dele, eu quero ele, eu quero chegar lá e eu quero me casar com ele. Paulo entendeu isso, e por isso ele nunca mais viveu para si, mas sempre viveu para Cristo Jesus. Falava: olha, no meu coração eu queria subir e estar com ele, mas por causa de vocês eu ainda preciso ficar aqui, porque eu não posso ir deixar vocês, eu preciso levar vocês. Ele me mandou ficar, ele me mandou ensinar, ele mandou ministrar.
Eu não quero ser egoísta e ir sozinho. Esse é o coração de Paulo. Mais uma nota aí, terceira coisa que você precisa. Você precisa aceitar o convite. Você precisa abrir mão de tudo. Trocar tudo. E você precisa se preparar. Efetivamente, praticamente, existe um preparo prático a ser feito. E esse preparo não é só você entrar no seu quarto e você ficar lá o tempo todo só orando e lendo a Bíblia e adorando e falar assim: eu não vou fazer mais nada, eu vou fazer só isso. Não, Deus não mandou fazer isso. Se você fizer isso, você não está se preparando, você não está em obediência, ao contrário, está em vadiagem. Porque você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa fazer as coisas nessa vida. Precisa, tem que fazer. E você tem que ser apaixonado por Jesus, trabalhando, estudando, casando, fazendo todas as coisas. Porque tem um monte de gente que assim fica arrumando desculpinha, para só ficar na vadiagem, para não fazer coisa alguma, para não ter responsabilidade. Aí eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou adorar. Mentira! Porque é muito fácil você só se fechar e levar uma vida assim, né? Uma lâmpada que se esconde debaixo de uma panela. Não, você tem que brilhar lá fora. Porque Paulo queria subir e falar: não, mas eu tenho que brilhar no meio de vocês. E você tem que fazer a obra dele. Tem que se preparar em santificação, em pureza. Você tem que estar lá no ambiente onde todas as outras pessoas estão e brilhar lá e não se contaminar, ser santo, ser diferente. Ser reconhecido como uma pessoa de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E as pessoas têm que te respeitar por aquilo que você é lá. Se santificar. E mais do que isso, preparar suas vestes nupciais. Já viu a noiva, ela faz um vestido, ela não chega lá e de repente no dia do casamento ela abre o armário, pega uma calça jeans e uma blusa e vai para o casamento. Não, ela preparou as suas vestes. Ela preparou as suas vestes. E quando você chegar lá no céu, os anjos vão te dar uma veste e falar: ó, essa aqui é a tua veste. Como é que essa veste foi parar lá no céu? Como é que foi parar lá no céu? Está lá em Apocalipse 19. As vestes foram tecidas nos céus, mas quem deu a matéria-prima para que as vestes fossem preparadas foi você. Como é que você dá a matéria-prima? Do que é feito o vestido? De roupa, de pano. E do que? De tecido, né? As vestes são feitas de tecido. E de que tecido? Linho. E fala assim que esse pano de linho que eles confeccionaram sua veste lá, ele tem linhas. É a trama das linhas que são colocadas. Tantos fios lá por polegada, não sei quantos são. Eu imagino que deve ser no mínimo uns 300 fios. Mas a Margarida está dizendo assim, 1000 fios, pronto. Mas assim, aquele linho, aquele tecido feito de linho finíssimo, e cada fio de linho, a Bíblia fala assim, são os atos justos que você pratica. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8, fala assim: regozijemo-nos, vamos, alegramo-nos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. É sua responsabilidade se aprontar. Sabe como? Ela já se aprontou, porque lhe foi dado vestir-se de uma veste de linho finíssimo, brilhante e puro, não tem mancha, não tem contaminação, não tem pecado, não tem sujeira, está limpa. E o linho finíssimo são os atos justos, os atos de justiça dos santos. Sabe que lá no céu, tudo aquilo que você faz de bom aqui, Deus supervaloriza. A Bíblia fala assim que um copo de água que você oferece tem uma recompensa. Jesus falou, de maneira alguma te será roubado o galardão por um copo de água. Cada coisa boa que você faz lá no céu é levado em conta.
Alguns aqui talvez tenham visto assim, aquele menino judeu. Esse que já é o segundo que eu tomo, então tem gente recebendo galardão dobrado aí. Aquele menino judeu de 15 anos que ele morreu por 15 minutos, e ele foi aos céus, depois voltou, e daí ele está numa sinagoga e tem lá um rabino entrevistando, ele está contando a sua experiência. Ele fala de muitas coisas, mas uma coisa assim que eu queria destacar, que quando ele estava lá, havia assim como que um tribunal, e assim a história da vida dele começou a passar, todas as coisas que ele tinha feito na vida dele, e as coisas boas que ele fazia, todos se alegravam, dizendo: é justo, é justo, é justo, é justo, ele é justo, ele é justo, por cada atitude, as menores que fossem. Um sim senhor pai, sim mãe. Filho, faz isso para mim, faço. Lava a louça, lava aquele copo, vai lá e lava toda a louça. É justo, é justo, é justo. Tem recompensa, tem recompensa. Os trabalhos sociais são atos de justiça fortíssimos. É um carretel de linha, finíssimo, cada projeto. Mateus 25, cada prato de comida que você dá para quem tem fome, para cada peça de roupa que você dá para quem precisa se vestir. Entrai, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiste, estava enfermo e foste me ver. Quando, Senhor, nós fizemos isso para ti? Quando fizeste um dos meus pequeninos. Tudo está sendo registrado. Faça alguma coisa, seja bom, pratique o bem e a justiça, pratique atos de justiça em todos os níveis, tanto nos trabalhos sociais, e nós estamos tentando te ajudar a fazer isso. Na igreja nós temos 5 trabalhos sociais, estão expostos ali, ano do Bom Samaritano esse ano. Temos um trabalho no Paraguai, abençoamos lá cerca de 200 crianças e várias famílias dessas crianças. Estamos levando o evangelho, estamos levando palavra de salvação, as crianças estão se convertendo, mas nós estamos levando comida, nós estamos levando roupa, nós estamos levando presentes, sustentando, abençoando crianças e famílias muito carentes. Temos uma casa de meninos, vítimas de abandono, maltrato, pastor Plínio e pastora Cris, são os pais sociais dessas crianças, 10 meninos, a Érica é coordenadora, Márcia é psicóloga, muitos aqui são voluntários, ajudam a casa. Estamos cuidando, fazendo atos de justiça por aqueles meninos que eram maltratados, abandonados, que estavam assim numa condição muito ruim, e agora eles conhecem a Cristo, e agora eles têm uma condição de vida e de dignidade. Os trabalhos do Mateus 25, na rua, levando comida, dando banho no morador de rua, dando roupa para eles, dando um pouco de dignidade. Fizemos um ônibus com banheiros dentro, reformamos o ônibus, colocamos banheiro para dar, não só levar comida, 120 refeições, e não é na sarjeta que eles comem, é sentado na mesa. Nós levamos e montamos um restaurante na rua, com mesa, com cadeira, e eles são ministrados, recebem a palavra, recebem oração, são abençoados espiritualmente, recebem alimento espiritual, recebem alimento físico, atos de justiça. Famílias lá do Noroeste, que recebem sacolão e outras coisas todo mês. 160 famílias cadastradas que são abençoadas através do projeto Mateus 25 Bairros. Estamos fazendo pouco. Então nós temos o projeto Socorre Vidas. Socorre Vidas, nós abençoamos algumas viúvas carentes. Nós distribuímos perto de 30 sacolões por mês. A cesta básica, lá no Noroeste, que é sacolão, no Socorre Vida, são cestas básicas, cobertas, roupas, calçados. Cada um que chega com fome na igreja, que chega precisando de uma. Hoje de manhã, chega o morador de rua. Você está com frio? Estou, pastor, eu passei muito frio essa noite. Eu não tenho uma coberta. Não, mas você não vai embora sem coberta, porque nós temos uma coberta para você, sempre vai ter. Você não vai embora com fome, você vai comer. Tem os kits preparados, né, pastor?
Tem uns kits assim, comida instantânea, aqueles macarrãozinhos assim, mete mais bolacha, mais suco, mais doce, mas não sei o que. Ele vai chegar aqui, chegou com fome, ele não vai sair com fome, porque nós precisamos praticar atos de justiça, temos que fazer alguma coisa, e tem que fazer muito mais. Estamos fazendo pouco. Nós queremos ter centro de recuperação, porque os moradores de rua, todos eles são dependentes, ou químicos, ou do álcool, e muitos querem sair. Nós temos centros que nós somos parceiros, e levamos essas pessoas para serem abençoadas, tratadas, recuperadas, mas ainda é pouco. Sabe por quê? Porque nós queremos vestes nupciais. Eu creio nisso, gente. A gente não está fazendo porque, não estamos fazendo por causa de uma visão errada, nós estamos fazendo por causa de uma visão celestial, e por causa de um mandamento. Vai lá e faz. Não precisa ter uma emoção assim, um arrepio, um frio na barriga para ir lá e alimentar quem está com fome, não. É só obediência, é mandamento, não é chamado. Deus não deu chamado, esse é o chamado ministerial. Não, esse não é chamado ministerial, isso é mandamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a obediência, é a obediência, é a obediência. E a última coisa que você precisa fazer, vigiar. Jesus falou assim: olha, você não sabe o dia e a hora, então quanto tempo você tem que vigiar? Todo dia e toda hora. Eu vou só dar uma escapadinha agora. Pronto. O namoradinho foi com a namorada para o motel. Ninguém vai ver, ninguém vai saber e tal. E aí, toca a trombeta naquela hora. Vigiou? Não. Subiu? Não. Vou só dar uma olhadinha nesse site pornográfico, porque fica ali, olha, a bela da semana. Curiosidade, vou dar uma olhada. Vigiou? Não. Tocou trombeta? Ficou. Verdade? É. Senão não precisa vigiar. Por que Jesus manda vigiar? Todo dia e toda hora. Está lá falando mal da vida alheia. Está lá, só tricotando. Isso é vigiar? Evangelho é sério, gente. Jesus, ele quer uma noiva séria, que se purifica, que se santifica, que não fica contando piadinha suja, que não fica rindo de coisa que não se ri, que não se diverte, que não tem prazer nas coisas que Deus não tem prazer. Não quer uma noiva murmurenta, mas ele quer uma noiva que, se precisar sofrer e padecer, vai sofrer e padecer como ele sofreu e padeceu. É isso que nós queremos. Pode acontecer a qualquer momento, a trombeta pode soar, e o seu nome precisa estar na mão do anjo assim, falou: esse aqui recebeu o meu convite, vai lá buscar, vai buscar o João, vai buscar a Maria, vai buscar o José, vai buscar a Silvia, vai buscar a Patrícia, vai buscar o Marco, vai buscar o Pedro, vai buscar o Jefferson, vai buscar a Sabrina. Seu nome precisa estar lá na mão do anjo, assim, na hora que tocar a trombeta. Tem que estar lá, Érica. Não pode mentir nunca. Nunca, não existe mentirinha. Não pode vacilar. Porque a veste está branca, pura, resplandecente. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso, isso é excelente, porque Ele é puro por nossas vidas. Ele se santificou por nós. Jesus nunca pecou, mas a Bíblia fala que Ele se santificou por nossa causa, para que nós pudéssemos nos santificar por Ele. O que você está esperando? Ele está falando assim: eu quero a casa cheia. Ainda tem lugar lá. Fica em pé no seu lugar. Sabe de uma coisa? Hoje eu estou aqui como aquele servo que o dono da festa fala assim: vai e convida, chama-os, convide-os e force-os a entrar. Force-os a entrar. Chame a todos, force-os a entrar. Fala para eles largarem de bobeira,
de perder tempo com coisas sem valor, coisas que não passam de esterco. Convide-os, fala para eles considerarem tudo por perda, tudo por esterco. Você pode ter seu carro, você pode ter sua joia, você pode ter seu Rolex, você pode ter tudo, desde que essas coisas não te tenham. Talvez você não precise disso, porque às vezes você pode ter e não vai te prejudicar, mas você poderia ter usado melhor o seu recurso fazendo atos de justiça. Porque às vezes você comprando uma bolsa da Chanel, comprando um relógio Rolex, ou comprando mais um desse, mais um daquilo, juntando mais, vou comprar mais tanto disso, tanto daquilo. Sim, é pecado? Não, pode ser que isso não te tenha, mas quem sabe você pode fazer mais atos de justiça. Talvez você não possa se vestir de noiva por falta de atos de justiça, porque a noiva chegou lá e a veste está pronta com os atos de justiça que ela fez. Pratique atos de justiça. Aceite o convite. Quem quer estar lá? Quer dizer assim, não perca isso. Não perca isso, esteja lá, por favor, esteja lá. E mais uma coisa, quer dizer algo muito sério para você. Eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá, eu abri mão de todas as coisas para estar lá. Não tem mais nada que tenha valor na minha vida a não ser estar lá. Esse é o grande desejo, é o único desejo do meu coração, estar lá. Só isso que eu quero, só isso que eu preciso. O resto, não quero, o resto eu não preciso. Eu preciso estar lá. Só que para estar lá, eu preciso ser obediente, fazer aquilo que Ele quer. E uma das coisas que eu preciso fazer é te forçar a ir. Ajude a ir para as bodas. Como é que você me ajuda a ir para as bodas? Se esforçando para ir.